A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, professores dos nossos juvenis. Que alegria poder estar aqui com você mais uma vez, para juntos nesta pré-aula nós podermos estudar esta linda lição que é uma viagem sobre o Novo Testamento. Quero, antes de mais nada, desculpar-me por esta lição estar saindo não tanto no tempo que eu gostaria que tivesse saído no princípio dessa semana. Entretanto, neste sábado, domingo passado, nós tivemos várias atividades com a jubilação do meu pai como pastor da nossa igreja, e então as coisas acarretaram um pouquinho mais de algumas outras tarefas, mas louvamos a Deus que estamos aqui para juntos estudarmos esta lição de número 2, que fala sobre a plenitude dos tempos. Amém? Se esta é a sua primeira vez aqui nesta pré-aula dos juvenis, por favor, não esqueça de poder se inscrever, colocar as notificações para que você possa recebê-las e também compartilhar este vídeo com outros professores de escola dominical ou mesmo pessoas que amem estudar a palavra de Deus. Eu creio que, como foi a lição do trimestre passado, esta lição é muito preciosa, porque vai nos dar um escopo de tudo o que aconteceu e do que está escrito no Novo Testamento. É uma lição riquíssima e hoje nós estaremos falando sobre a pessoa de Jesus, sobre a sua revelação como Cristo, as profecias que vieram sobre ele e também os ministérios de Cristo. E, não esquecendo, nós preparamos 2 folhinhas muito especiais para você hoje e quando nós chegarmos lá eu vou mostrar, tá bom? Muito bem, vamos então começar assim. Então a nossa lição de número 2 para o dia 13 de abril de 2025 se intitula A Plenitude dos Tempos. O nosso texto áureo está em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que diz: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4 e 4. Como sempre dissemos, nós temos a nossa leitura bíblica, que é geralmente feita em classe. Apesar de não a fazê-la aqui, você tem a oportunidade de fazê-la com seus alunos para que eles possam compreender o contexto daquilo que nós estaremos estudando hoje. E está no livro de Isaías, capítulo 7, 14 e 15, Gálatas 4, 1 ao 7 e Lucas, capítulo 24, do verso 25 ao verso 31. Amém? O nosso estudo de hoje nós dividimos em 3 tópicos, como de costume. Não esqueça que na descrição deste vídeo você vai encontrar o roteiro, não é, que nós preparamos, você vai encontrar o PowerPoint desta lição, como também as folhinhas especiais que nós preparamos para o dia de hoje. Amém? Muito bem. O nosso estudo, então, divide-se em 3 tópicos. O primeiro qual é? A revelação do Cristo, do Messias, de Jesus. Segundo tópico, as profecias sobre o Cristo, ou seja, as profecias sobre Jesus feitas no Antigo Testamento. Terceiro, os ministérios de Cristo. Quais foram os 3 ministérios que Jesus exerceu? Nós vamos estar falando sobre eles, amém? Muito bem. O nosso primeiro tópico, então, a revelação do Cristo, e vamos lembrar que a revelação de Cristo, a revelação de Jesus, da sua vinda, foi uma revelação feita de uma forma progressiva. Nós vamos entender que quando Deus faz esta primeira revelação, e muitas vezes Deus a vai fazer de maneiras através de símbolos, através de eventos que acontecem na história do povo de Israel, que vão dar e trazer esta similitude para aquilo que Jesus ele veio fazer. Amém? Portanto, os nossos 3 subtópicos da revelação do Cristo é a promessa do Redentor. Foi feita uma promessa. E o que foi que aconteceu? Em segundo lugar, o que é que trouxe também esta revelação sobre Cristo Jesus para o povo de Israel? Foi o sistema sacrificial, o sistema levítico, que era usado para trazer o perdão do pecado do povo. E, em terceiro lugar, a predição dos profetas, ou seja, as profecias que os profetas eles trouxeram
confirmando assim a vinda de Jesus. Amém? Muito bem. Então, o nosso primeiro tópico, a revelação do Cristo, a promessa do Redentor. Vamos lá ver qual foi esta primeira promessa, esta primeira palavra que Deus lhe deu. Nós vamos entender que nós precisamos de um Salvador, porque houve, uma vez, o homem caiu sob o pecado. E caiu sobre quem? Sobre Adão. Muitas vezes as pessoas, né, falam e dizem, olha, por que eu tenho que pagar o preço porque Adão pecou? Tudo bem, a gente pode reclamar à vontade, mas nós vamos entender que por um homem entrou o pecado no mundo e não tem como você reverter essa história. Você não tem, ou o seu juvenil pode até reclamar e dizer, mas você não tem como reclamar ou como voltar atrás ou como dizer para Deus, olha, eu quero devolver os meus pais, porque você, né, não pode. Entretanto, nós vamos ver que Deus, no entanto, apesar de nós não sermos os culpados primários pela entrada do pecado no mundo, Deus nos fez uma promessa a Adão de um redentor. E nós vamos ver esta promessa durante não somente com a pessoa de Adão, após ele haver pecado, mas também durante toda a história de Israel. Vamos lá então ler os nossos versículos. Gênesis 3:15, o que é que Deus disse para a mulher e para Adão? E porei inimizade entre ti, ou seja, entre o inimigo, entre Satanás e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, ou seja, Jesus ferirá a cabeça de Satanás e tu lhe ferirás o calcanhar. Muito bem, esta foi a primeira promessa de redenção que Deus lhe fez ao homem cair no pecado, ao ele desobedecer e ao ele estar então assim sendo expulso do jardim do Éden e padecer e sofrer todas as causas ou todas as consequências do seu pecado. Gênesis 22:9, nós corremos um pouquinho mais à frente na história, nós vamos correr um pouquinho mais na história, capítulo 22 fala agora sobre uma pessoa chamada Abraão. E nós vamos ver o quê? Que quando Abraão ele tem um filho chamado Isaque, um dia Deus pede a ele que ele possa oferecer a Isaque como sacrifício. Este evento histórico, o que é que ele faz? Não somente veio provar a fé de Abraão, sim, é uma verdade, mas também este evento veio mostrar, veio abrir o horizonte do povo de Israel, mostrando de um futuro. E lembre-se, mais uma vez nós dizemos, o plano da salvação, a vinda de Jesus, não foi dada no jardim do Éden assim de imediato após Adão pecar. Não. Mas esta provisão, esta salvação, ela veio sendo revelada, foi se abrindo um leque a cada momento da história para poder compreender o que é que Deus iria fazer. Por isso que o nosso textuário diz que vindo a plenitude do tempo, ou seja, depois que se passou tudo aquilo que Deus queria que passasse, e através desses eventos de pessoas revelar o que seria, qual era o símbolo daquilo que viria na pessoa de Jesus, Deus traz Jesus, ele nascer. Amém? Muito bem, Gênesis 22:9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. 22:12. E nós conhecemos o contexto da história. Abraão amarrou Isaque. Isaque pergunta, meu pai, o que está acontecendo? Ele disse, olha, cordeiro para ti Deus proverá. Porque Abraão, ele cria, ele tinha fé
que mesmo depois de oferecer Isaque em sacrifício das cinzas, Deus iria trazer o seu filho de volta para ele, e nós vemos essa verdade no livro de Hebreus. E quando Abraão então está para imolar o seu filho, a Bíblia diz que um anjo brada desde o céu e então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. E diz o versículo 13: então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Então, o que Deus está mostrando aqui? Qual é o progresso desta revelação? É que um pai haveria de dar o seu filho para morrer agora, não somente por uma pessoa, mas para toda a humanidade. Deus começa a mostrar que tipo de sacrifício, que tipo de pessoa haveria de vir. Não seria uma pessoa normal, não seria da semente do homem, porque o homem havia pecado, mas teria que ser da semente de Deus, teria que ser o próprio Filho de Deus encarnando para poder dar a sua vida por nós. Amém? Muito bem. E aí nós vemos a Abraão oferecendo o seu filho, como nós lembramos tão bem da história. Por isso, Abraão, ele é considerado o pai da nação de Israel. Um homem de fé, um homem chamado o amigo de Deus. Mas vamos percorrer um pouquinho mais na história e vamos para o livro de Êxodo. E o que é que diz? Êxodo 12:12. Você vai lembrar que o povo de Israel peregrinou no Egito e ao sair do Egito, ante a última praga, a Bíblia nos diz que Deus mandou o povo de Deus fazer o quê? Ele disse: eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. Versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E você vai notar na Bíblia Sagrada que desde Gênesis, capítulo 3, Deus ele mata uma ovelha, a um cordeiro para poder vestir Adão e Eva. Nós vamos ver que no lugar de Isaque foi sacrificado um carneiro. E agora Deus disse para o povo: toma o sangue deste cordeiro, coloca nos umbrais das vossas portas, para que quando o anjo da morte passar, ele não possa entrar e matar os filhos de Israel, mas eu passe por cima. É isso que Páscoa quer dizer, é passar por cima. Pass over, né? Como nós dizemos no inglês. Portanto, nós vamos ver aqui uma abertura a mais sobre a questão desta vinda do Messias, da promessa do Redentor, que ele seria, não é, um cordeiro. E é por isso que nós vamos ver João dizendo para o povo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Jesus, sempre na palavra de Deus, ele vai ser simbolizado através de um cordeiro. E você vai ver até no livro de Apocalipse, quando João ele vê no trono, ele vê o quê? Um cordeiro que foi ferido. Amém? Então nós vamos ver esta progressão, esta abertura que Deus ele vai fazendo, e tempos mais tarde através dos profetas, cada uma dessas coisas que Deus ia mostrando, revelando, ia dando a percepção de quem Jesus haveria de ser e quem haveria de vir para dar o perdão dos pecados do homem, da humanidade. Muito bem, e vamos lá, Romanos 5,19 diz o quê? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Assim que, pelo primeiro Adão, não é? O Adão que foi feito alma vivente, este Adão desobedeceu. E por causa dele,
E por causa do seu pecado, o pecado entrou na humanidade e este pecado e a morte passou para todos os homens. É como se for, né? Você pode explicar para os seus alunos, é como se fosse uma doença hereditária. O filho não tem culpa de nascer com a doença porque foi o seu pai que tinha a enfermidade e passou para ele. Talvez não fosse culpa do pai, fosse culpa do avô, do bisavô e etc. Da mesma maneira, nós podemos dizer, nós não temos culpa do que aconteceu. Foi Adão. Sim, é verdade. O pecado entrou pela desobediência de um homem, de Adão. Mas nós somos e viemos de Adão. E a Bíblia diz que este pecado passou por toda a humanidade. Por isso nós já nascemos debaixo do pecado. Entretanto, quando Jesus ele veio por causa da sua obediência, o segundo Adão que veio em espírito vivificante, ele sim então, por causa da sua obediência, muitos serão feitos justos. Nós fomos justificados. Romanos nos diz justificados, pois pela fé temos paz para com Deus. Amém? Muito bem. A segunda maneira com que Deus ele revela ao povo de Israel a vinda deste Messias, a vinda deste Cristo, a vinda de Jesus, a vinda da salvação da humanidade, foi através dos sacrifícios, do sistema sacrificial. Você vai lembrar que antigamente o povo de Israel oferecia sacrifícios, animais em sacrifício para perdão dos seus pecados. Quando eles haviam pecado, qual fosse o pecado, eles tinham que ir ao tabernáculo ou, posteriormente, ao templo para trazer a sua oferta pedindo perdão. Hoje, nós simplesmente chegamos aonde nós estivermos, nós simplesmente dizemos, Jesus, me perdoa. E o nosso pecado é perdoado quando nós confessamos com sinceridade e arrependimento. Entretanto, naquele tempo, no tempo de Moisés, no tempo de Arão, no tempo dos antepassados, não é? O que é que acontecia? Eles teriam que trazer uma oferta diante do Senhor. Amém? Este sistema sacrificial começou quando, irmã Vânia? Começou após o povo haver saído do Egito. Quando eles chegaram no Monte Sinai, é quando Deus estabelece o tabernáculo e o sistema sacrificial, ou seja, o sistema de ofertas de animais para perdão do pecado do povo. Mas nós vamos lembrar que estas ofertas não eram apenas quando o povo pecava, porque hoje, quando eu vou à igreja, eu não vou à igreja apenas porque eu pequei. Eu vou à igreja para cultuar, eu vou à igreja para louvar a Deus, eu vou à igreja para poder pedir algo ao Senhor, eu vou à igreja para poder fazer um voto ao Senhor. Então existem várias razões pela qual nós vamos à igreja. Da mesma maneira, o povo de Israel, ele tinha suas festas, eles tinham as suas solenidades, eles tinham o sistema sacrificial pelo qual eles poderiam não somente ter o perdão dos pecados, mas também ter ofertas ao Senhor em agradecimento, em voto, quando eles haviam tido uma criança, por exemplo. A mulher, quando tinha uma criança, trazia uma oferta ao Senhor também. Então vamos lá ver este sistema sacrificial, como foi que aconteceu e o que é que era usado. Muito bem, vocês vão lembrar então que, em primeiro lugar, no tabernáculo, havia uma porta de entrada e quando entrasse dentro deste tabernáculo, havia em primeiro lugar o altar de sacrifício. Por quê? Porque ninguém, seja o sumo sacerdote, ou os levitas, ou os sacerdotes, ninguém poderia entrar dentro deste santuário para poder oferecer nada se não houvesse passado primeiro pelo altar de sacrifício. Por quê? Quando nós vamos à igreja ou quando nós chegamos ao Senhor, a primeira coisa que nós fazemos não é Senhor, me dá, Senhor, eu quero isso. Não, a primeira coisa que nós fazemos, o que é? Pedir perdão ao Senhor. Senhor, olha, se eu pequei, se eu errei, Senhor, tem misericórdia de mim. Amém? Então, este altar de sacrifício era a primeira coisa que se via quando entrava dentro do tabernáculo. Assim que a pessoa que vinha fosse para
oferecer a Deus sacrifício, fosse para pedir perdão, fosse para poder restituir algo que havia acontecido com o seu irmão, então eles teriam que entrar por essa porta e parar no altar de sacrifício. Amém? Quando nós vamos ver no templo de Salomão, o mesmo preceito, o mesmo princípio era também da mesma maneira usado. As pessoas vinham, é claro que no templo de Salomão tudo era muito maior, não é? Nós tínhamos o altar de sacrifício ou altar de bronze, aonde eram oferecidos os sacrifícios diante do Senhor. E é claro, as pessoas traziam as suas ofertas, eram queimadas diante de Deus e assim esta pessoa saía perdoada ou saía agradecida ou saía louvando ao Senhor por causa da bênção que ele havia recebido. As pessoas, quando recebiam e traziam as suas colheitas, os seus dízimos, eles traziam ao Senhor e traziam com alegria. Amém? Muito bem. No sistema sacrificial, haviam 5 tipos de ofertas. A primeira era chamada oferta de pecado. Antes de você oferecer qualquer oferta, a primeira oferta que teria que ser entregue ao Senhor seria uma oferta de pecado. Esta oferta poderia ser, dependendo da situação financeira sua, poderia ser um boi, poderia ser um cabrito, um carneiro, ou até mesmo se você fosse uma pessoa humilde, pobre, uma rolinha, não é? Como vocês lembram da história de Jesus. José e Maria, quando vieram oferecer sacrifícios para a apresentação de Jesus, eles ofereceram o quê? Um par de rolas, ok? Um par de pombos. Muito bem. A segunda oferta era a oferta de transgressão. Que tipo de oferta era essa, irmã Vani? A oferta de transgressão era feita quando a pessoa havia cometido algum dano ao seu irmão. Ou seja, vamos dizer, se uma pessoa chegou, estava atirando pedra e aí atirou pedra na ovelhinha do seu vizinho e aquela ovelhinha veio a morrer. E o que é que acontecia? Esta pessoa, ao saber que o seu vizinho matou a sua ovelha, então ele tinha que pagar, restituir 4 vezes mais. Ou seja, teria que dar 4 ovelhas para o seu vizinho. Amém? Então, nessa oferta de transgressão, haveria de haver restituição. A pessoa haveria de pagar a restituição, e é por isso que, na lei, era olho por olho, dente por dente. Você quebrou meu braço, eu quebro o seu, e então nós vamos oferecer ao Senhor um sacrifício, não é? Então, eu não poderia oferecer nenhum sacrifício ao Senhor antes de fazer a restituição ao meu irmão, à minha irmã. E então, eu poderia entrar no santuário para poder oferecer a minha oferta de pecado primeiro e depois a oferta de transgressão. A terceira oferta era a oferta de manjares. Quando a pessoa oferecia ao Senhor elementos que não fosse animal, mas fosse de grãos. Quando as pessoas faziam e traziam as suas colheitas, a primeira colheita, eles haveriam de trazer a oferta de manjares, ou seja, uma porção, fosse do grão fresco, fosse feito em um bolo. O sumo sacerdote, ele tomava aqueles grãos ou aquela oferta, não é? Aquele bolo, e ele movia diante do Senhor e era oferecido no altar. Portanto, é por isso que era chamado a oferta de movimento, por causa desta ação do sumo sacerdote mover diante do Senhor. Então, a oferta de manjares era a única oferta que não continha sangue. As demais, todas eram com sacrifícios de animais. Em quarto lugar, as ofertas pacíficas, ou seja, eu não somente oferecia ao Senhor quando eu havia pecado, mas se eu tinha um voto a fazer ao Senhor, quando eu estava muito alegre, que eu queria agradecer ao Senhor por uma bênção, quando eu queria, ou se a mulher tivesse um filho e ela estava agradecida, oferecia ao Senhor uma oferta pacífica, ou seja, você está em paz com Deus. E lembre-se, tanto a oferta de pecado como a oferta de transgressão e a oferta pacífica, apenas o interior do animal era queimado diante do Senhor.
o restante do animal, da carne do animal, parte ia para o sumo sacerdote e para os seus filhos, e a outra parte ia para quem estava oferecendo o sacrifício ao Senhor. Amém? Muito bem. Mas a última oferta, que era chamada a oferta de holocausto, nesta oferta, o animal, exceto o seu couro, não é? Todo o animal por completo era oferecido e queimado diante do Senhor. Esta oferta era uma oferta de rendição total da pessoa. Por exemplo, quando a pessoa principalmente fazia voto de nazireado, em que a pessoa se dedicava ao Senhor, esta pessoa oferecia uma oferta de holocausto. Quando a pessoa rendia tudo diante de Deus, era dado a ele uma oferta de holocausto. Amém? E então, todas essas ofertas, o que acontecia? O que Deus estava mostrando? Qual era o progresso da revelação de Deus? Que o Senhor Jesus, ele não somente haveria de vir, que ele haveria de ser aquele cordeiro, mas que ele deveria de ser oferecido ao Senhor Deus. Ou seja, a cruz de Cristo foi o altar de sacrifício aonde Jesus foi moído, completamente queimado, seu sangue foi completamente derramado pela humanidade. Amém? Muito bem. E então, o que a Bíblia nos diz em Levítico 1 e 2? Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Hebreus 9:13. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha ou de um animal esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Hebreus 9:22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Portanto, Jesus não haveria de morrer apedrejado, Jesus não haveria de morrer afogado, Jesus não haveria de morrer de qualquer outra morte, estrangulado. Não, Jesus haveria de morrer na morte de cruz. Por quê? Porque nela o seu sangue seria derramado. E não somente foi derramado na cruz, mas foi derramado lá no palácio de Herodes, quando eles colocaram a coroa de espinho, quando eles colocaram e eles chicotearam a Jesus e todo começou o seu sangue a jorrar naquele lugar. Aleluia! E sendo assim, quando ele chega na cruz de Cristo, quando ele chega na cruz, que suas mãos e os seus pés são furados, e que no final de tudo, aquele soldado, ele põe a sua lança e transpassa ao lado de Jesus. A Bíblia diz que sangue e água verteram do corpo de Jesus. Aleluia! Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aleluia! E esta foi a redenção que Deus revelou ao homem através de todos estes exemplos que nós vimos até agora. Aleluia! Mas a revelação de Cristo também foi feita através da predição dos profetas, ou seja, os profetas profetizaram que Jesus haveria de vir. Vamos lá ver, não é? O que é que nos diz a palavra do Senhor? Lucas 24:25 fala sobre a história dos 2 discípulos de Emaús e diz: e ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Olha aí. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E eu quero que os irmãos possam entender que o povo de Israel não era um povo que não conhecia as Escrituras, não. As crianças, principalmente os meninos, eles tinham que ir para a sinagoga, eles tinham que aprender o Torá, eles conheciam as Escrituras, eles recitavam as Escrituras, nas suas festas eles recitavam as Escrituras, no dia a dia eles recitavam as Escrituras, quando iam ao templo recitavam as Escrituras, assim que o povo conhecia
as Escrituras, sabia que o Cristo, o Messias que haveria de vir, tudo foi profetizado sobre ele. E agora estes 2 discípulos de Emaús estão lá. Ai, meu Deus, e como isso? Que isso? Você é o único judeu que não sabe o que foi que aconteceu. E Jesus, não é? Toca o dedo na ferida deles. Ele disse, gente, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Olha aí, e começando por Moisés, ou seja, pelo Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e por todos os profetas, maiores e menores, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras, nos Salmos, nos profetas, dizendo tudo aquilo que haveria de acontecer com o Cristo. Aleluia! Atos 26, 22. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço. Isso falava Paulo, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Amém? Muito bem, versículo João 1:23. Quando perguntam a João o que foi, né, quem era ele, o que é que ele responde? Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse quem? O profeta Isaías. Então, meus queridos, a predição, as profecias dos profetas que haveriam dito sobre o Messias, o povo conhecia, estava escrito, e o povo então entendia esta revelação que foi dada, não é? Sobre Jesus, sobre a salvação, estava descrita para o povo de Deus. Amém? Vamos lá passar então para o nosso segundo tópico, que fala que as profecias sobre o Cristo. Eu quero que os irmãos entendam que na Bíblia Sagrada, não é? Esta Bíblia que nós lemos, amamos, esta Bíblia contém mais de 300 profecias sobre Cristo Jesus. A maior parte delas já foram cumpridas com a vinda de Jesus. E nós queremos e lembramos que estas profecias, se elas se cumpriram no passado, se cumprirão no presente e se cumprirão aquelas que ainda hão de vir. Amém? Nós vamos entender, e para isso eu quero que você, não é, acesse lá na descrição do vídeo, porque eu preparei para você uma folhinha, no caso 2 folhinhas, né? Que é uma sequência, que fala sobre as 25 profecias cumpridas em torno da morte de Cristo. Escute, somente sobre a morte de Jesus, nós temos aqui uma lista de 25 profecias que se cumpriram à risca. Amém? Então, você vai ver, por exemplo, vendido por 30 moedas de prata. A profecia está onde? Zacarias 11:12. Aonde está o seu cumprimento? Mateus 26, 14 e 15. Portanto, meus queridos, aí está para você, né? Para o vosso uso, para dar para os seus alunos, para que nós possamos estudar e saber que esta palavra, profecia, como diz a Bíblia, ela não foi produzida por homem algum, mas os santos homens de Deus falaram inspirados pelo Senhor. Então, como eu disse, existem mais de 300 profecias que estão na Bíblia Sagrada. E somente em torno da morte de Cristo, nós temos aqui 25 que se cumpriram. Amém? Então, meus queridos, vamos lá ver então alguma dessas principais profecias. Uma é sobre o nascimento virginal de Jesus. Segundo, sobre o local do seu nascimento. E terceiro, sobre o propósito da sua vida ou da sua vinda para nós. Vamos lá ver então. Seu nascimento virginal, aonde que nós vamos encontrar isso? Isaías capítulo 7, versículo 14. O que é que nos diz? Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. E tempos mais tarde, na plenitude dos tempos, o que que acontece? Vamos ver que na cidade de Nazaré, esta foto aqui eu tirei do Monte da Precipitação, não é? Em Nazaré, e esta igreja que vocês veem aqui nesse canto esquerdo é chamada a Igreja da Anunciação, que proclama
que marca o encontro que Maria teve com o anjo quando ele vem lhe anunciar sobre o nascimento de Jesus. Então, esta cidade de Nazaré foi a cidade aonde Jesus cresceu. Era a cidade onde José e Maria viviam. E depois, no tempo do alistamento, eles desceram a Belém. Então, esta cidade de Nazaré está na região da Galileia. E por isso Jesus, ele é chamado de Galileu, não é? Porque ele cresceu nesta região. Muito bem. E esta aqui, então, é a igreja da Anunciação. E o que é que diz, então, o cumprimento desta profecia? Lucas 1:26, e no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada o quê? Nazaré. Muito bem. Versículo 27, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de quem? De Davi. E o nome da virgem era Maria. Amém? Tanto Jesus como José, ambos vinham da descendência de Judá, da descendência de Davi. Muito bem. Versículo 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Esta foi a linda profecia que havia sido dado que uma virgem daria luz ao filho, e isto aconteceu com Maria, aleluia, não é? Que vinha de Nazaré e que foi para Belém, e ali teve a Jesus. Muito bem, continuando. O seu local de nascimento. Aonde foi que Jesus nasceu? Em Belém. Belém de Judá. Belém que estava na província de Judá. Belém era a cidade de quem? Do rei Davi, da casa de Davi, porque Jesus é um descendente de Davi, amém? Seu local de nascimento. E quem foi que profetizou sobre isso? O profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, nos diz o quê? E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá. Existem inúmeras cidades de Judá, mas Belém Efrata era uma cidade pequena. E ele diz, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E olha aí, nós vamos lembrar que por causa do alistamento que César Augusto mandou fazer nesta época, na plenitude do tempo, Deus moveu lá a cabeça daquele imperador e disse, vamos fazer um censo, vamos fazer aí a contagem do povo, manda todo mundo voltar à sua cidade natal. E se você quiser entender mais um pouquinho sobre o que foi que aconteceu, você chega lá na lição dos juvenis do trimestre passado, a última lição de número 13, que fala sobre os 400 anos de silêncio, e nós vamos ter uma palavra ali sobre isso, sobre este censo, sobre este mandar, não é? E explicando o que era este censo que fez José e Maria sair de Nazaré, do norte do país, e ir até Judá para poder se inscrever, para contar ali e se alistar naquela cidade. Aonde? Para cumprir o quê? A profecia de Miqueias para que Jesus pudesse nascer. Olha aí, Belém de Judá. Esta é uma fotografia da cidade de Belém, vindo de fora. E hoje a cidade de Belém, ela está dentro do território palestino, portanto, os israelitas, eles não têm acesso, livre acesso, não é? Nesta placa que vocês estão vendo vermelha aí, está dizendo Palestinian Authority Territory Area Ahead, no entry for Israelis. Ou seja, dizendo, esta é uma área restrita à Palestina e nenhum judeu israelita pode entrar aqui. Você, se entrar, você tem que informar, você precisa de uma permissão especial para entrar em Belém. Amém? Então, o que era Belém? Belém foi a cidade onde Jesus nasceu, na região da Judeia. Amém? Da tribo de Judá. Esta porta aqui que vocês estão vendo, esta porta é a entrada da igreja da Natividade. Segundo a tradição, Jesus, ele nasceu numa gruta. E a porta de entrada desta igreja, que dá para esta gruta,
não é? Na igreja da Natividade em Belém, marca o local aonde Jesus nasceu. Portanto, esta porta ela é bem baixa. Nos tempos antigos, as pessoas não podiam caminhar e fizeram assim para que não pudessem entrar a cavalo por ela. Então, ela é baixinha, você tem que se abaixar para poder entrar. Então, nesta cidade de Belém foi aonde Jesus ele nasceu. Muito bem, o que é que diz a Bíblia Sagrada no cumprimento desta palavra, desta promessa? E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi, qual era a cidade de Davi? Belém. Todo mundo conhecia isso. Vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Esta foi a palavra dos anjos para os pastores que estavam nas campinas, que estavam no campo, pastoreando suas ovelhas pela noite, porque assim era feito. Os pastores levavam suas ovelhas para fora da cidade e ali estavam, e de dia as levavam para outros lugares para poder beber, para poder comer, e ali estavam nas campinas. E o que é que diz? Lucas 2:15, e aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E eles foram correndo para onde? Para Belém, aleluia, aonde Jesus nasceu. Em terceiro lugar, qual foi os propósitos da vinda de Jesus? Para que Jesus ele veio? Jesus não veio aqui para ser o herói, Jesus não veio aqui para ser o rei, Jesus não veio aqui para poder buscar glória, Jesus não veio aqui para fazer nada, nem buscar interesses terrenos. Jesus ele veio com uma missão, a de salvar o homem pecador. Ele veio cumprir todas as profecias que haviam sido feitas através dos profetas de Deus sobre a sua pessoa, e ele veio cumprir todas elas. Até mesmo no última instância, quando ele está na cruz do Calvário, a Bíblia nos diz que Jesus, vendo que tudo havia se cumprido, então ele disse, ele rendeu o seu espírito e ele dá um grande brado e disse: está consumado, e ele entrega o seu espírito ao Senhor. Amém? Vamos então, Isaías 53, que é a profecia que revela de grande maneira o que foi que Jesus ele veio fazer. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre quem? Sobre Jesus, a iniquidade de nós todos, ou seja, o pecado de toda a humanidade, desde Adão até aqueles que ainda virão a nascer, foi repousado, caiu sobre Jesus. Você pode imaginar? A cruz de madeira, irmãos, não era pesada. A maior cruz, a cruz mais pesada, foi a carga dos pecados da humanidade que Jesus levou sobre ele. Amém? Muito bem. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como, olha aí novamente, como o quê? Como um cordeiro. Em todos os momentos, quando nós falamos de Jesus como Salvador, Jesus vai ser representado como um cordeiro. Não abriu a sua boca, como um cordeiro, foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi exatamente isso que aconteceu. Jesus diante de Pilatos, Jesus diante de Herodes, Jesus diante do Sinédrio, Jesus estava calado. Aleluia. Apenas falou algumas palavras e quando as falou, deixou aqueles homens completamente congelados, sem saber o que fazer, porque em Cristo Jesus não havia culpa. Amém. Aleluia. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Aleluia. Olha aí, mais o que é que diz no versículo seguinte: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por
expiação do pecado. E era isso que acontecia. A ovelhinha era trazido diante do Senhor, o carneiro era trazido diante do Senhor, ele era degolado, seu sangue era tirado, derramado sobre o altar do holocausto, aleluia, e as partes do seu corpo queimada como sacrifício, e o perdão era oferecido ao homem. Agora, Jesus não era mais simplesmente um pouquinho, né? Não era um animal, não era um novilho, não era um boi, não era um carneiro. O sangue de Jesus agora não apenas cobriria o pecado, mas o sangue de Jesus tiraria o pecado da humanidade. Aleluia. Lucas 4,18, o que é que nos diz? Qual foi a razão, qual era o propósito de Jesus aqui? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para quê? Evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Foi isso que Jesus ele veio fazer. Foi este o propósito da sua vinda para nós. Aleluia. E o que é que nos diz Lucas 19:10? Este versículo tão lindo, tão poderoso que diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quem é que estava perdido? Todos nós. Todas as pessoas, toda a humanidade se perdeu por causa do pecado de Adão. Mas agora, em Jesus, ele pode entrar pela porta estreita, ele pode novamente ter paz com Deus, pode novamente ter a sua reconciliação voltada através de Jesus, o mediador entre Deus e os homens. Amém, meus queridos? Aleluia. E vamos lá ao nosso terceiro tópico, que diz os ministérios de Cristo Jesus. Quais foram eles? 3 ministérios que Jesus ele teve. Primeiro, profeta. Segundo, rei. E terceiro, sacerdote. Amém? Muito bem, nós vamos ver que nestes 3 ministérios, nós vamos ver Jesus sendo representado através de 3 pessoas, de 3 personagens bíblicos. Por exemplo, como profeta. Ele foi representado, foi tipificado através da pessoa de Moisés. O que que nos diz Deuteronômio 18, 15 e 18? Olha aí, não é? O Moisés, o líder, o Moisés, aquele que libertou o povo da terra do Egito, o Moisés, aquele que deu a lei para o povo, este Moisés, que era chamado de profeta, este Moisés era um tipo histórico de Cristo, um tipo pessoal de Cristo Jesus. E o que é que diz? Deuteronômio 18:15. Esta foi a palavra que Moisés deu para o povo. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. E o que diz o versículo 18? Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras. Versículo 18, agora Deus traz essa palavra para Moisés. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Aleluia. E Lucas 7,16. E de todos se apoderou o temor, né? Quando ouviam Jesus pregar, ensinar, curar. E ele disse: glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aleluia. Oh, que coisa maravilhosa. Na plenitude dos tempos, Deus visitou o seu povo através de Jesus, através da sua encarnação, para viver entre nós, para poder morrer por nós e ressuscitar ao terceiro dia. E olha que coisa maravilhosa, estamos quase lá no dia de Páscoa, onde nós celebraremos a ressurreição de Jesus. Mas em segundo lugar, Jesus como rei. Nós vamos lembrar que algumas vezes o povo de Israel, não é, quis tentar colocar Jesus como rei. Entretanto, vamos lembrar que Jesus, ele não exerceu ainda este ministério de rei. Jesus, enquanto estava aqui na terra, Jesus exerceu o seu ministério profético.
Entretanto, hoje, assunto aos céus, à direita de Deus, ele está exercendo o seu ministério sacerdotal. Mas haverá de haver o dia, no milênio, que Jesus haverá de assumir este seu ministério de rei, para reinar no milênio durante 1000 anos aqui na terra. Amém? Portanto, vamos lá ver. Como rei, quem foi que tipificou a Jesus como rei? Não poderia ser outro do que o grande rei Davi. Aleluia! Não somente Jesus era descendência dele, não é? Mas Jesus também foi dado palavras proféticas a Davi, que da sua linhagem, que dele haveria de haver um que se assentaria no seu trono para sempre. E o que é que diz? Segundo Samuel 7,12, nós vamos lembrar que Davi era o menor da casa do seu pai, filho de Jessé. Era o menor. Entretanto, quando Deus disse para Samuel, vai na casa de Jessé, porque eu tenho um rei da sua casa, passou 1, 2, 3, 4, né? Os irmãos passaram diante dele e Deus disse para Samuel, não é esse, não é esse, não é esse, não olhe para a aparência desse aí não é? E ele disse, acabaram-se os mancebos? E Jessé disse, tem mais um lá, o caçulo, tá lá no mato, lá, cuidando das ovelhas. E Jessé, e Samuel disse, nós não nos sentaremos a comer até que ele venha. E quando este jovem, ainda muito moço, entra na presença, entra na sua casa, diante do profeta Samuel, Deus diz para ele, levanta-te e ungiu, porque este mesmo é. Aleluia. Ou aquele que ninguém dava nada por ele. Era o rei segundo o coração de Deus. E deste jovem descendeu Jesus, o filho de Davi. Amém? Aleluia. Segundo Samuel 7,12. Quando teus dias forem completos, olha aí a palavra de Deus para Davi, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Versículo 16, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. E nós vamos dizer, mas irmã Vânia, os descendentes de Davi erraram, pecaram, começando mesmo por Salomão. Tudo bem. Sim, é verdade. Mas a linhagem deste homem Davi, Deus disse, do teu trono haverá de se assentar um. Aleluia. E olha aí o que é que nos diz Isaías 11:1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Jessé, pai de Davi. E das suas raízes um renovo frutificará e repousará sobre ele, sobre Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Mateus 20:30, o que é que nos diz? E eis que 2 cegos, olha aí, meus queridos, não precisou o sumo sacerdote, nem alguém do sinédrio, nem os fariseus, nem saduceus, não. Deus, ele usa 2 cegos para poder fazer bem claro que a profecia estava ali se cumprindo na pessoa de Jesus. Cegos que não haviam visto Jesus, não sabia quem ele era, qual era a cor, qual era o cabelo, que cor de olhos ele tinha, eram cegos. Mas estes cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo, o quê? Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Oh, aleluia! E este é o Jesus que, ainda que não foi rei, é verdade que ele entrou na sua entrada triunfal, todos diziam, Hosanas, Hosanas ao Filho de Deus, né? Hosanas, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Entretanto, Jesus não foi coroado rei,
Porque a missão de Jesus, a tarefa de Jesus, não era para vir reinar, não era para vir substituir o Império Romano como os zelotes queriam que ele fizesse. Mas Jesus ele veio para poder vir como um cordeiro, para trazer salvação para Israel, para trazer salvação à humanidade que havia se perdido em Adão. E levou todas essas centenas e centenas de anos para que, na plenitude dos tempos, Deus enviasse o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para quê? Para salvar o homem dos seus pecados. Aleluia. Mas, finalmente, qual é o ministério que Jesus está exercendo agora, hoje? A Bíblia nos diz que quando ele ascendeu aos céus, ele ascendeu para ser o quê? Assentou-se à destra de Deus e está intercedendo por nós. Aleluia. Por quê? Porque o sacerdote, e aí quem é a pessoa que é a tipificação de Jesus como sacerdote? A própria pessoa de Arão, o primeiro sumo sacerdote do povo de Israel. Aleluia. E Arão era este homem que não somente oferecia sacrifícios diante do Senhor, não é? Ele disse, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como em nós em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Amém? O sumo sacerdote, ele tinha não somente o dever de oferecer sacrifícios ao Senhor, de rogar ao Senhor pelo povo, de interceder pelo povo, de entrar no dia anual da expiação, no dia de Yom Kippur, entrar no Santo dos Santos para poder oferecer sacrifício por toda a nação. Amém? Então, este era o sumo sacerdote e é esta pessoa que Jesus, este é o ministério que Jesus está exercendo ao lado do Pai hoje, intercedendo por nós. Amém? Aleluia! Por isso que quando nós pecamos, quando nós erramos, nós podemos pedir perdão a Jesus, pedir perdão a Deus em nome de Jesus, aleluia, e Ele é aquele que intercede por nós. Eu quero também dizer para vocês, falando sobre o sumo sacerdote, eu preparei outra folhinha, não é? E esta aqui que diz sumos sacerdotes de Israel. Vocês vão aí ver listados, não é? E vocês novamente poderão, na descrição do vídeo, encontrar esta folhinha com o nome de todos os sumos sacerdotes listados na Bíblia, não é? Desde Arão até Ananias no tempo de Paulo, amém? Então essa folhinha está aí para vocês também, somente como recurso e para que vocês possam ter este conhecimento também, amém? Então está aí, a folhinha está para vocês e diz assim, Números 18:8, disse mais o Senhor a Arão, e eu... Eis que te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção, as tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. Hebreus 7:11, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, lembremos, o sumo sacerdote, deixa eu voltar lá, não é? Este sumo sacerdote, antes dele oferecer sacrifícios pelo povo de Israel, todos os dias, de manhã e de tarde, ele tinha que oferecer sacrifícios por ele mesmo. Por quê? Porque ele era um sumo sacerdote humano, fraco, falho. Amém? Entretanto, a Bíblia diz que Jesus, não é? De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei. Foi através de Arão. Que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Versículo 26. Porque nos convinha
tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, aleluia, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, como Arão, como seus filhos, de oferecer cada dia sacrifícios primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Assim, quando Jesus, ele entregou-se, quando ele se deu, quando ele se ofereceu a si mesmo, ele fez uma só vez e o seu sacrifício foi perfeito. E o nosso último versículo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, pecadores. Arão era o sumo sacerdote, mas ele era fraco, ele era falho, ele tinha pecado. Mas a palavra do juramento, mas a palavra do Senhor, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Aleluia. Oh, meus queridos e amados irmãos, que classe maravilhosa de conhecer a este Jesus, que na plenitude dos tempos, ele veio para salvar a humanidade e que hoje está como sacerdote intercedendo por nós. Que o Senhor te abençoe, que tenha uma classe maravilhosa na presença do Senhor, juntamente com seus juvenis, e no próximo domingo nós estaremos aqui falando sobre o quê? Entendendo o Novo Testamento. Não perca e seja aqui conosco em nome de Jesus. Amém.